Noite tremenda. Celebramos hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo e reina para todos sempre. Está aqui presente nesta noite, juntinho contigo, ao teu lado aí. Queridos, é tão gostoso pensar na ressurreição de Jesus Cristo, porque todos os demais líderes das demais religiões morreram e permanecem aonde estavam. Aonde foram enterrados, eles estão lá. Buda, ele continua no mesmo lugar em que ele foi enterrado. Kardec continua da mesma forma, no mesmo lugar onde ele foi enterrado. E todos os demais líderes de todas as religiões. A única religião que não está firmado em filosofia, em pessoas, é o cristianismo, porque ela está afirmada no túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou, a morte não pode segurá-lo. Ele está vivo e reina por todos os séculos dos séculos. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós subiremos. Noiva, o noivo vai vir buscar a sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, e nós subiremos com Ele e viveremos por Ele por toda a eternidade. Amém? Aleluia. Amém. Receba as chaves para a proteção espiritual do seu lar. Eu quero ler três textos da palavra de Deus. O primeiro encontra-se em Provérbios capítulo 24, verso 3. Acompanhe no multimídia, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Malaquias 2,16 diz assim: tenham bom senso e não sejam infiéis. Tenham bom senso e não sejam infiéis. E Efésios capítulo 5, versos 16b e o verso 17 diz assim: porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nós estamos terminando hoje esta série de mensagens. Realmente esse tempo, essas 7 semanas, foram tempos especiais. Foram tempo em que Deus agiu em nossas vidas. Foi um tempo em que as nossas famílias foram abençoadas. Nós ouvimos verdades da palavra de Deus que conhecíamos. Algumas talvez não, mas muitas delas nós já tínhamos ouvidos, e foi tão bom, porque o Senhor veio reforçar ao nosso coração verdades que nós já conhecíamos da palavra de Deus. Algumas é verdade, e alguns talvez não conhecessem, e então tiveram o privilégio de aprender. Nós temos consciência, querido, de que os dias em que nós estamos vivendo hoje são dias maus para a família. Sabe, aonde o diabo ele tem agido, nós não temos a inocência mais de dizer que o diabo não age neste lugar. Nós temos a certeza disso, que ele está agindo. E nós então, sabedores disso, precisamos correr para os braços do Senhor, que é o lugar de refúgio, o lugar que cada um de nós precisamos estar. Eu e você, diante de tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, temos consciência hoje que Satanás ele está agindo, que o propósito de Satanás é destruir as famílias, é acabar com as famílias, mas nós temos um lugar de refúgio, aonde nós podemos nos refugiar e encontrar abrigo e encontrar segurança, que é nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você, ao ouvirmos durante estas semanas a forma com que Satanás tem agido para destruir as famílias, temos ouvido também em cada uma das mensagens proferidas pelo pastor Marcelo, ouvimos também que o lugar para obtermos vitória é o quê? Nos direcionando nos braços do Senhor Jesus, indo em direção a Jesus Cristo, sabe? Nós precisamos viver uma vida de santidade do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem falado na sua palavra, para obtermos vitória, precisamos
ter o quê? Vida de santidade, vida de consagração ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês como é que está o mundo hoje em dia. Hoje pela manhã, quando estava estudando esta mensagem, eu abri a internet e coloquei ali a Folha da Região para buscar algumas notícias que saíram no jornal desta manhã. E é interessante, uma delas estava dizendo o seguinte, que um jovem de 21 anos foi baleado por um homem que estava passando de bicicleta. 21 anos, alguém simplesmente por alguma coisa atirou o revólver e baleou um rapaz com 21 anos. Diz também que um pintor morreu por overdose de cocaína. Um pintor estava ali. Vimos também que na Porangaba, uma casa de uma idosa foi assaltada na noite de ontem, levando as coisas da idosa. Todos nós assistimos agora a coisa de 15 dias atrás, aproximadamente, quando um piloto de um avião, ele derrubou de forma proposital aquela aeronave com 150 pessoas a bordo. Também um homem-bomba, detonou a bomba ali, morreu e matou muitas pessoas juntamente com ele. O que é isso, queridos? Senão a ação do mal, a ação do maligno no nosso mundo. Vocês percebem que as coisas, elas estão acontecendo dia a dia, debaixo do nosso nariz, e muitas vezes nós não nos apercebemos, e muitas vezes nós ficamos meio que aquém disso tudo, porque não tem acontecido às vezes conosco, não tem acontecido na nossa casa. Nós ouvimos as notícias e falamos, isso é corriqueiro, é coisa que tem acontecido de uma forma constante. É o cotidiano, é o dia a dia. Mas quem é que está por trás destas catástrofes? Quem é que está por trás, levando as pessoas a morrerem de overdose, a se viciarem nessas coisas maliciosas? Quem é que está levando as pessoas a cometerem o suicídio, explodindo ou então jogando um avião cheio de gente ao chão? Quem é que está por trás disso tudo? É o diabo. E nós ouvimos esse tipo de notícias e ficamos ali, olha o que está acontecendo, e nem nos apercebemos que quem está por trás disso tudo é o diabo agindo. É o diabo agindo. As trevas, irmãos, elas estão agindo e agindo com toda a fúria. Por isso eu quero chamar sua atenção, que apesar de nós termos obtido a libertação, a cura nesses dias, nós não podemos baixar a guarda. Nessas 7 semanas, nós estamos ouvindo como ter a nossa casa livre das trevas espirituais. Estamos recebendo cura, estamos recebendo libertação, mas se entenda, irmãos, que nós não podemos achar que porque recebemos cura numa área, que o diabo não vai voltar para atacar novamente, que o diabo não vai tentar novamente destruir-nos e pegar-nos naquela área que nós já estamos nos fortalecendo, que entendemos. Nós não podemos baixar a guarda, porque o diabo está agindo, o diabo está furioso, querendo destruir a família. Nós não podemos baixar a guarda. Olha só, nunca se esqueça de que você ainda vive num mundo dominado pelas trevas espirituais. Apesar de termos obtido vitória, apesar de termos Jesus Cristo morando em nossa vida, termos o Espírito Santo de Deus que nos conduz pelos caminhos do Senhor, apesar de termos tudo isso em nossa vida, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num mundo onde as trevas espirituais estão aí agindo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Sim, sabemos que somos de Deus. Nós temos Jesus Cristo em nossa vida. Mas entenda que o mundo todo está sob o poder do maligno. É isto.
Sabemos que somos de Deus, mas entenda, o mundo todo está sob o poder do maligno. O diabo está agindo, Satanás está agindo. Portanto, eu e você, conhecedores da verdade, não podemos baixar a guarda. Nós temos que estar vivendo em santidade, tendo uma vida realmente aonde aquilo que aprendemos da palavra de Deus, nós colocamos em prática. E mais, não é somente para nós. A verdade que conhecemos, ela não pode ficar somente conosco, mas nós precisamos, além de propagar a palavra de Deus, nós temos que ter intercessores. Orar por nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pela nossa nação, orar pelo mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, as trevas estão agindo no mundo aí. Então eu e você estamos aqui para fazermos diferença, queridos, amém? Mas sabe, existe uma boa notícia para nós em meio a esta situação todinha. Nós que confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se este mundo está sob o poder do maligno, a palavra de Deus em Colossenses 1, 13 e 14 diz que Jesus Cristo, que Deus, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, enquanto este mundo jaz no maligno, enquanto Satanás e seus demônios estão agindo neste mundo, destruindo as famílias, querendo acabar com as famílias, nós temos uma promessa do Senhor, que nós fomos transportados. Deus nos transportou, tirou-nos deste mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, sabe o que isso significa? Que você possui tudo o que é necessário para enfrentar as trevas espirituais. Elas não têm mais domínio sobre a sua vida, se você aplica a palavra de Deus, como a palavra de Deus está dizendo que é. É assim, nós não precisamos nos acovardar diante das coisas que estão acontecendo. Nós não precisamos ficar com medo do ataque do diabo. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas e vivermos uma vida de vitória, porque a vitória é garantida para o povo de Deus, é vontade do Senhor, é palavra de Deus para a tua vida, meu querido. Irmãos, cuidado com uma coisa, Satanás tem plantado algo na vida das pessoas. Satanás, ele ama os extremos. Sabe o que é isso? Tem pessoas que em tudo falam: ei, tudo é coisa do diabo. Tudo é coisa do diabo. Tudo que está acontecendo, você dá um tropeção, coisa do diabo. Choveu, coisa do diabo, porque eu queria que não estivesse chovendo hoje. Então é coisa do diabo. O carro quebrou, você não faz manutenção, mas é coisa do diabo. Acabou a gasolina, é coisa do diabo. E aí vai, tudo a pessoa olha e coloca a culpa no diabo. Sabe, irmão, tudo. Afinal de contas, esse mundo jaz no maligno mesmo. Então a pessoa coloca a culpa de tudo em Satanás. Nada, por outro lado, tem o outro extremo que fala: nada é coisa de Satanás. A pessoa não consegue ver a ação do diabo em nada que acontece. Tudo é fatalidade. Fazer o quê? A gente não pode, os problemas estão aí, a pessoa não consegue enxergar. O diabo tem agido na vida das famílias e as pessoas não entendem, não conseguem ver. Há os dois extremos. Por um lado, tudo é culpa do diabo. Do outro lado, nada é culpa do diabo. A pessoa não tem discernimento para entender quando é o diabo, quando não é. Falta esse discernimento. Sabe, irmãos, quando nós colocamos a culpa de tudo que acontece no maligno, nós não cuidamos do verdadeiro problema,
que é o nosso caráter que precisa ser mudado. Muitas vezes nós temos uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus, e aí Deus permite que situações adversas venham em nossas vidas, por conta de vivermos uma vida fora dos propósitos de Deus. Nós abrimos brechas para que o diabo haja na nossa vida, e nós estamos falando o quê? Fazer o quê? Não, o problema é você, que precisa mudar o teu caráter, precisa mudar e entender que você necessita confessar pecado quando você o comete. Tem crente que não quer saber de confessar pecado, só lembra de confessar pecado, sabe quando? Hoje foi dia, teve ceia. Hoje é dia de ceia, então eu tenho que confessar meu pecado, porque o Fabrício leu lá: examine-se pois o homem, porque senão você vai estar tomando condenação. E os outros dias, cara pálida? E os outros dias não precisa confessar pecado, não? Aí depois, quando chega no dia da ceia, fala assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que negócio é esse crente ter multidão de pecado? Que negócio é esse? É isso, é problema pessoal que nós temos, que o diabo adora isto, de ver os extremos, de não enxergarmos que estamos falhando. Ele fala: não, isso é coisa que acontece mesmo, e você vai engolindo isso. Precisamos ter discernimento. Eu acho interessante que eu vejo pessoas dizendo assim: Senhor, eu quero um dom espiritual, eu quero tanto falar em línguas. Senhor, me dá o dom de línguas. Estou falando contra não, filho. Busque o teu dom. Se você deseja ter um dom de línguas, busque o teu dom, sem problema. Mas as pessoas ficam lá: Senhor, eu quero falar em língua. Aí depois recebe o dom de língua e continua no pecado, continua não entendendo nada. Eu não vejo ninguém falando: Senhor, me dá o dom do discernimento, para eu entender o que está acontecendo. Ninguém busca discernimento. Eu quero dom que sai foguinho. Ei, é bom tudo isto, é legal tudo isto, mas busque discernimento para viver a vida cristã. Senhor, eu quero sabedoria para viver Tua palavra, Senhor. Me dá compreensão, me dá entendimento, para que eu possa viver a vida cristã como o Senhor quer que eu viva. Isso que eu tenho que buscar cada dia. É disso, é isso. Eu não estou dizendo que você não deva buscar os demais dons espirituais, mas, gente, o discernimento é tão importante na nossa vida cristã, para crescermos, para amadurecermos como cristãos. Precisamos disso, e é por isso que eu quero falar com vocês nesta noite sobre 4 chaves que irão te ajudar a enfrentar as trevas espirituais. A primeira delas, a primeira chave: nunca seja ingênuo diante das trevas espirituais. Nunca seja ingênuo. Para você não ser ingênuo, você precisa o que, querido? Discernimento. Discernimento. Não adianta nada, me perdoe, não adianta nada você falar em línguas, não adianta nada você interpretar línguas, não adianta nada se você não tiver discernimento espiritual. Não estou dizendo que não é importante língua, não falei isso, por favor, não vá dizer isso, mas eu estou dizendo como é importante termos discernimento para vivermos a vida cristã. Nunca seja ingênuo diante das trevas espirituais. Somente, olha só, somente agindo com discernimento espiritual, você desfrutará de uma vida saudável neste mundo. Sabe por quê? Porque você, ao ler a palavra de Deus, ter a palavra de Deus na tua mente, no teu coração, você em plena sintonia vai orar: Senhor, como é que eu devo agir nesta situação? O que é que está acontecendo? Quem é que está por trás disso? É isto é discernimento que nós precisamos. É somente com discernimento espiritual que nós desfrutaremos de uma vida saudável neste mundo. É que saberemos aplicar a palavra de Deus de forma correta em nossa vida, queridos. É assim que funciona. Provérbios capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: que o bom senso
o guardará, e o discernimento o protegerá. Provérbios 1:5 diz: quem tem discernimento obterá orientação. É isso. Quem tem discernimento vai ter orientação. Senhor, quantas vezes você precisa tomar uma decisão e você fala: Senhor, o que eu faço? E você fica ali agora, e agora? Rola para um lado, rola para o outro, fica indeciso. Peça discernimento ao Senhor. Quer discernimento? Tem discernimento? Você sabe o que fazer. Quem tem discernimento obtém orientação. Não fica andando às cegas, porque o Senhor vai mostrar. Mas como fazer isto? Leia a palavra, estuda a palavra. Fala: Senhor, aplique essa tua palavra ao meu coração, porque isso é vida para a minha vida. É assim que funciona. Irmãos, nós vivemos num mundo onde há crentes que ignoram e generalizam a batalha espiritual. Tem pessoas que acham que tudo é o diabo, como eu falei há pouco. E outros ignoram, acham que não tem nada, que tudo isso é balela, é coisa de pentecostal agora. Essa igreja agora está avivando, agora tem diabo. Nós estamos numa batalha assim. Os irmãos assistiram a peça aqui. Os irmãos viram aquela batalha dos demônios contra os anjos do Senhor. Os irmãos viram quando Judas e os fariseus estavam para negociar Jesus, o diabo agindo atrás deles. Tudo isso, os irmãos presenciaram isso, viram isso. Isso que nós não vemos, mas que foi retratado aqui, é o que acontece no mundo espiritual. E quando você ora, quando você intercede por algo, acontece aquela outra coisa que nós vimos, onde os anjos vêm e batalham com as forças do mal. É assim, e quem alimenta isto é a tua oração, é a tua intercessão, que vai fazer toda a diferença. Então, o mundo espiritual é real, a batalha espiritual é real, e nós estamos numa batalha espiritual, quer queira, quer não. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo, em relação a isto, ele nos orienta da seguinte forma. Em 1 Timóteo capítulo 2:15, ele fala assim: se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. É isso, nós precisamos permanecermos na fé, crendo naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio naquilo que está dizendo a Bíblia, eu creio nisto. Mas diz mais ainda, no amor. Como é que você tem se portado? Porque não adianta dizer que crê na palavra de Deus, mas não tem uma ação no que diz respeito ao amor. E em santidade, viver uma vida não adianta eu falar para vocês tudo o que estou falando, se não viver uma vida de santidade. É hipocrisia, é balela. Nós não podemos viver dessa maneira. Temos que ser coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos. Temos que viver dessa forma. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma vez que estamos numa batalha espiritual, nós precisamos agir assim. Ainda mais, ele diz em 1 Coríntios 10:23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Lembra que nós estamos falando sobre discernimento. A primeira chave, sobre discernimento. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. De manhã, eu dei esse exemplo que é bem forte, mas ele serve para ilustrar o que eu quero dizer. A Bíblia, ela não proíbe a bebida, não tem isso. A Bíblia proíbe a embriaguez, mas não proíbe a bebida, não tem isso. Mas imagine só, tá bom, uma vez que ela não proíbe, depois que eu sair daqui hoje, Raquel e eu vamos ali no Bola 7, sentaremos numa mesa lá e pedimos um salgadinho e vamos tomar um chopp cada um. Aí os irmãos passam por ali e vão ver o quê? Pastor! Alguns vão falar, por que você não me chamou? Repreende. Mas escuta, mas entenda isso que eu estou dizendo.
Não é porque a palavra de Deus diz que tudo é permitido que eu vou ficar fazendo essas coisas. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Qual é a edificação que isso vai trazer para a minha e para a tua vida? Muito pelo contrário, será escândalo. Quantas pessoas, se presenciarem eu e o pastor Marcelo tomando um chopp após o culto, o que vai acontecer? Será que essa igreja, você que está aqui, dando ouvidos àquilo que estamos falando, será que você volta no domingo seguinte? É isso, queridos. Então, entenda, apesar de não haver a proibição, eu não quero saber disso na minha vida, porque eu quero algo que possa trazer crescimento para a minha vida, que possa trazer edificação para o corpo de Cristo. Então, tem coisas que você faz e que tem pessoas que estão ao teu lado, que está vendo, mas você fala: o que você tem a ver com a minha vida? Eu faço o que quero. Para aí, querido, não é assim que funciona. Lembra da fé e do amor? Aonde está o amor cristão nessa situação? O bom senso espiritual e o equilíbrio é tudo na vida cristã. Isso é que vai fazer a diferença. Então, irmãos, tenha discernimento, busque discernimento para enfrentar as trevas espirituais. A chave número 2: gere consciência equilibrada da realidade espiritual. Cuide para que você não dê legalidade para Satanás atuar na tua vida e na família, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Cuide disso, queridos. Gere uma consciência equilibrada da realidade espiritual. Efésios capítulo 4, versos 27. Já em mensagens anteriores foi citado esse versículo e foi explicado. E não deem lugar ao diabo. Isso nós estudamos e vimos que isso está relacionado à localidade, a pedaço de terra. Ou seja, o que o texto está dizendo é para você não deixar o diabo conquistar territórios na sua vida. Onde pode estar este lugar que Satanás tem conquistado na tua vida? De repente na tua casa, no teu relacionamento marido e mulher, aonde você acha que não tem nada a ver, nas coisas que você está vendo na televisão, nas coisas que você acessa na internet, na sua vida sexual, no seu namoro, nos seus negócios, enfim, coisas pequenas que nós vamos abrindo brechas e dizendo assim: não tem nada a ver não. O que tem eu comprar um CD pirata? Qual é o problema? Afinal de contas, o CD original custa aí R$25, mas eu posso comprar um no camelô aí e pago R$5. Estou tendo vantagem. E com isto você está dando espaço para o diabo agir na tua vida. Só que o problema de muitos de nós é que nós olhamos para o vizinho, e o vizinho faz isto. Quando eu estou falando vizinho, é o nosso vizinho crente, é o vizinho do lado. Ele faz isso, você sabe disso, que ele faz. Então você fala: peraí, se ele faz, por que eu não posso fazer? E aí vamos nos nivelando por baixo, e o padrão fica aqui embaixo. O padrão de Deus é aqui em cima, é a santidade. E quando a palavra de Deus diz não, é não. Quantas pessoas sonegam impostos? Agora, época de imposto de renda, tem muita gente coçando a cabeça, tentando arrumar alguma nota de um dentista, de alguma coisa, de um médico, nota fria, alguma coisa, para tentar pagar menos imposto. Quantas pessoas não tiram nota de produtos que vendem, porque sabem que se tirar as notas adequadas, terão que pagar mais impostos. Tudo isso, e diz: mas se eu não fizer assim, eu não me estabeleço. Se eu não fizer assim, eu vou falir. Ei, aonde fica a palavra de Deus nessa história?
Se a palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes às autoridades constituídas, será que Deus não sabia que a carga tributária na nossa nação seria uma carga tributária alta? Se Ele disse, quem somos nós para contestarmos isto? Se Ele falou que temos que ser obedientes, quem somos nós para chegar e falar ao contrário? Tentar nos justificar com justificativas falsas. Essa é a realidade. E quando agimos assim, nas pequenas coisas, estamos dando o quê? Lugar, terreno, para que o diabo haja na nossa vida, na nossa família. Gere consciência equilibrada da realidade espiritual. Queridos, grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Tem nada não, não tem problema não, todo mundo está fazendo. Eu sou crente há 30 anos, faço isso e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Na tua vida espiritual, você vive uma vida cristã medíocre, você vive uma vida cristã rasa. Nunca aconteceu nada mesmo, porque você não leva Deus a sério. Talvez você estivesse esperando que Deus mandasse um raio dos céus e caísse na tua cabeça, como isso não aconteceu. Ei, eu estou impune. Mas sabe, nunca aconteceu nada também no que diz respeito a você viver uma vida cristã empolgante, uma vida cristã que realmente fala assim: Deus, que coisa tremenda, eu estou realmente no santo dos santos, eu estou na presença do Senhor e quase posso tocar-te, Senhor. Isso é relacionamento de alguém que vive a palavra de Deus e não vive mercadejando ela, não vive abrindo concessão. É assim. Irmãos, vivam com seriedade a palavra de Deus, não dando brechas, vivendo realmente como tem que ser vivido o Evangelho. Chave número 3: esteja atento aos possíveis pontos de apoio. Esteja atento aos possíveis pontos de apoio. Queridos, nós precisamos dar uma proteção especial aos nossos filhos, porque eles são mais vulneráveis aí no mundo. Eles estão mais vulneráveis. Nós precisamos estar atento àquilo que está acontecendo com os nossos filhos. Tem muitos pais que, porque o filho vem à igreja, que porque o filho diz que é crente, não se preocupa mais com ele, não tem cuidado de saber com quem é que ele está andando, não sabe, não tem a curiosidade de olhar os sites que ele está acessando, não se está preocupado com o tipo de literatura que ele tem lido. O Luquinhas, eu acredito que ele vai poder confirmar isso que eu vou dizer. Mas muitos dos que estão internados na FEBEM, hoje na Fundação Casa, são filhos de crentes, que um dia estiveram na igreja, estiveram vindo na igreja, mas que por um momento, por um descuido, foram embora. Estão aí no mundo, se envolveram com drogas, se envolveram com criminalidade, se envolveram com coisas que não deveriam. Quantos filhos de crentes que se engravidam antes da hora? Quantos? Por quê? Porque é crente, está vindo. Você acha que o diabo não age na vida dos nossos filhos? A gente olha para o rostinho bonitinho dos nossos filhos e não imagina que eles poderiam ser capazes de fazer qualquer coisa, coisas assim ruins. Irmãos, cuidem, porque o diabo, ele vai agir na parte mais vulnerável, que é os nossos filhos. Ele vai procurar
ponto de apoio para poder entrar dentro da nossa casa, e um dos caminhos são os nossos filhos. Eu lembro quando minha filha, ela falava de sair com os seus colegas, eu às vezes não deixava, mas quando deixava, eu procurava às vezes ir atrás, saber aonde estava, com quem estava. Eu faço questão de buscar. Não, filha, não precisa, o pai vai trazer. Não, o pai da colega, não, eu vou buscar. Eu vou levar também. Muitas vezes levei ela na casa de colegas. Muitas vezes eu falo, traz, vamos fazer festinha aqui em casa, para que você traga os seus colegas aqui. Falava isso para o meu filho e para a minha filha, sabe para quê? Para conhecer com quem eles estavam andando. Quem são os amigos dos seus filhos? É isso. Mas não, agora crente, deixamos a solta. Nós precisamos tomar cuidado. Esteja atento aos possíveis pontos de apoio. Precisamos cuidar. As crianças, queridos, são os primeiros alvos, porque são mais inocentes e mais frágeis. O diabo vai agir ali, na vida deles, e nós precisamos cuidar dos nossos filhos. O pastor Marcelo já falou tanto a respeito disso. Uma das coisas que me chama a atenção é que nós ouvimos verdades da palavra de Deus. Estamos ouvindo constantemente, a cada domingo, a cada celebração, a cada culto, a cada palavra pregada desse púlpito, verdades estão sendo proferidas da palavra de Deus. E nós que estamos sentados aí, estamos ouvindo. Mas é interessante que muitas vezes nós, mas não é tudo desse jeito não, ele está exagerando, as coisas não são assim. Quantas vezes, em relação a esses pontos de apoio pequeno, quantas vezes o pastor Marcelo falou de púlpito, a respeito de novela? Ei, você está assistindo novela ainda? Larga essa porcaria, larga essa porcaria, não assista isto. E você que está me ouvindo agora, ouviu o que o pastor Marcelo falou e você não levou em consideração, porque se eu pedisse agora para você ser verdadeiro e levantar a tua mão, e você ter coragem de levantar a mão para ver quem é que assiste novela, muitos que aqui estão, apesar de já terem ouvido e saber que é uma porcaria, que é onde é difundido as coisas satânicas, e nós estamos ouvindo, e nós estamos assistindo, estamos dando brechas, não ligamos, achamos, ei, esse pastor tem exagerado, esse pastor agora está achando, ei, eu sei que o que está sendo encenado aqui, nessa novela, é só uma coisa de ficção, não é verdade. Ei, eles estão ditando regras, eles estão ditando coisas que a sociedade tem imitado. Há anos atrás, você não via o homossexualismo tão liberto, tão aberto, tão difundido como está hoje. E começou quando? Quando a televisão, a dona Rede Globo, novela por novela, passou a colocar isso, incentivando, e as pessoas acharam que era bonito, e agora todo mundo está fazendo essa porcaria descancarada, e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando audiência para essa pouca vergonha, destruindo as nossas famílias, os nossos filhos pequenos, que não sabem discernir, estão assistindo ao nosso lado não, porque em casa não assiste. Tá? Até quando? Aí estamos ouvindo e até talvez aplaudindo, mas quando chegar em casa amanhã, aí eu não vejo a hora de saber se a Mariazinha vai ficar com o Joãozinho. Tomara que sim, que ela traia o marido mesmo, porque aquele cara é ruim. É esse tipo de conversa. Para com isso, gente. Teu pastor tem dito isso constantemente. São os vazamentos, são as brechas, pequenas coisas que vai indo. E aí você vê, você quer fazer igual.
Chave número 4. Zele pela aliança com os seus filhos, queridos. Olha só, Josué, capítulo 24. Leiam comigo, acompanhem comigo a leitura. Esse texto de Josué 24. É um texto longo, mas é interessante, prestem atenção. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou estas coisas no livro da lei de Deus, e depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Irmãos, zele pela aliança com seus filhos. Queridos, sua casa estará protegida, seus filhos estarão protegidos, sua família estará protegida das trevas espirituais, com sabedoria e equilíbrio, se você tomar uma posição diante do mundo espiritual. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos agir em conformidade à sua palavra. Aquilo que o Senhor está nos dizendo é para nós dizermos sim ou não, fazemos ou não, tomarmos um posicionamento. Nós não podemos ser ouvintes apáticos, ouvintes insensíveis, ouvintes que parece que não estão ouvindo. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e tomarmos uma posição em relação a ela. É isso que o Senhor requer das nossas vidas. E é isso. Tome posição diante do mundo espiritual. Olha só o que diz Josué 24:15, eu quero reler esse texto. Diz ali: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses
que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, você tem que decidir hoje a quem você vai servir. Você não pode deixar para a tua religião decidir isso para você. Você não pode deixar a tradição que você recebeu dos seus pais decidir isso para você. Você não pode deixar sua família decidir a quem você vai servir. Você não pode deixar o tempo decidir para você. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Deus está falando ao teu coração hoje. E você precisa tomar uma posição ao lado do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo ao teu coração, o que você vai fazer? Aquilo que você já sabe que é pecado e que é legalidade para o diabo, você vai continuar praticando só porque é gostoso? Só porque é emocionante ouvir a novela, acompanhar a novela, você vai continuar vendo? Nós precisamos nos posicionar, tomar uma posição. Quem é de Cristo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É isso. Eu sou de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor e não damos lugar para a ação do diabo dentro de casa. É assim. Nós não seremos vitoriosos. Você não pode vencer enquanto você jogar pelo empate. Enquanto você estiver jogando pelo empate, você não vai vencer. Ei, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A igreja tem que avançar resoluta, firme, e não ficar ali, não sei se vai, se não vai, vamos ali. Não, ei, se posicione. Você é o quê? Um cristão ou uma pessoa frequentadora da igreja? Você é um servo de Cristo Jesus ou um frequentador de culto? É isso. É preciso posicionamento no reino espiritual. Eu quero ser conhecido e sou conhecido pelo meu Senhor, aleluia. Mas também sou conhecido no reino das trevas. É isto. Eu pertenço a Jesus Cristo, eu sirvo a Jesus Cristo, eu honro a Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu Senhor e eu vou viver a minha vida para servi-lo. E não pode ser diferente, não pode ser diferente. Tua casa vai estar protegida das trevas espirituais se você manter uma liderança íntegra diante do pecado. Irmãos, olha só Josué 24:14. Disse Josué: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Queridos, jogue fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que você tem arraigado na sua vida, que você tem trazido de tradição, de família, daquilo que você recebeu quando você não conhecia a Cristo. Joga fora, abre mão de tudo isso, fala: eu quero é o Senhor, eu quero vida de santidade. É desse jeito. Mas tem mais. O texto aqui, o segundo ponto que eu estou dizendo aqui: manter uma liderança íntegra diante do pecado. Palavra que eu quero dizer agora é para você, líder do lar. Uma palavra direcionada de uma forma específica aos homens, mas não significa que as mulheres vão ficar fora disso.
Mas você, como líder da sua casa, líder do seu lar, você tem que ter um posicionamento, porque você é referencial para sua esposa, você é referencial para os seus filhos. Viva uma vida de santidade, cara. Você tem que ser modelo na tua casa. A tua esposa tem que olhar para você e falar: eu sigo a esse homem, aquilo que ele está determinando, porque ele é um homem de Deus, ele abandona o pecado, é isso. Mas quanto líder de casa não vive uma vida de santidade, não é modelo para sua esposa, não é modelo para os seus filhos. Está dizendo aqui, mantenha uma liderança íntegra diante do pecado. Quantos líderes têm sido mau exemplo para os filhos? Quantos líderes de casa têm sido um líder opressor dentro da sua casa, que a alegria do lar é quando ele está fora, é quando ele não está em casa. Quando ele chega, até o cachorro sai correndo. É desse jeito. Então você, líder, você é responsável pela sua casa. Não significa que a mulher não tenha o seu papel. A mulher é auxiliadora, a mulher é ajudadora, a mulher é aquela que vai estar auxiliando o seu marido em todas as coisas. Ela tem que ser o quê? Se eu tenho que ser um líder obediente ao Senhor, à palavra, eu vou amar a minha esposa como Cristo Jesus amou a sua igreja. Mas a mulher não vai pensar que não tem nada para ela. Ei, mulher, seja submissa ao teu marido, seja obediente ao seu marido. Ele é o cabeça do lar. É desse jeito. Amem-se e mostre o amor de vocês na presença dos filhos. É assim. Agora o que acontece? Você, homem, não mantém uma liderança íntegra dentro de casa, e depois não sabe porque as coisas estão dando errada dentro do lar. Por que o diabo tem encontrado brecha na tua casa? Ei, até quando? E olha, isso que eu estou dizendo agora, você já está careca de ouvir. Pastor Marcelo já cansou de falar sobre isso. Mas tem que repetir. E às vezes a gente espera, não, deixa ele falar da outra vez que ele falar, aí quem sabe eu obedeço. Ei, para com isso. Para de dar lugar para o diabo. Terceiro, sua casa estará protegida das trevas espirituais se você decidir quebrar todo vínculo com a sua velha natureza espiritual. Josué 24:23 está dizendo assim: disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, minha esposa é presente de Deus, minha filha é presente de Deus na minha vida, eu os amo. Mas tem o seguinte: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o primeiro na minha vida. E eu sei que na vida da minha esposa eu não sou o primeiro também não. Jesus Cristo é o primeiro na vida dela. Pensa que tem ciúmes? Graças a Deus que é isso, porque quando ela age desta maneira, ela vai me amar mais. Quando eu ajo desta maneira, eu vou amá-la mais. É assim que funciona. Muitas vezes nós estamos tendo idolatria
com o marido, com a esposa, com filhos, com carros, com casa. Joga fora no que diz respeito a tudo aquilo que ocupe o primeiro lugar. Não é para jogar fora a esposa e o filho, mas entenda o que eu estou dizendo. Joga fora isso deles serem o primeiro. Jesus Cristo é que morreu na cruz para você. Você tem esperança de vida eterna, de morar no céu, porque foi Ele que salvou a ti e deu uma esposa, deu filhos, deu bens para você. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Sirva a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Sua casa, para terminarmos, estará protegida das trevas espirituais, se você se manter fiel ao Senhor teu Deus até o fim da sua vida. Olha só, Josué 24, 26 e 27. Josué registrou estas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Queridos, eu e você fomos chamados para servir ao Senhor por toda a nossa vida. Sou servo de orelha furada, sou servo do Senhor. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Eu sei o quanto Ele tem sido bom na minha vida. Eu sei o quanto Ele tem sido bom na minha família. Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem me dado e suprido as minhas necessidades. Ele é o meu Deus. Senhor, eu quero viver para Ti por todos os anos que o Senhor me der de vida. É isso que eu quero. Eu quero cada dia mais entrar nos Teus átrios, Senhor. Eu quero cada dia mais entrar no Santo do Santo e adorar, ter comunhão plena com o Senhor, porque, Senhor, Tu és extraordinário, Tu és maravilhoso, Deus. Gente, para quem vocês vão? Para quem? Só Deus tem palavra de vida eterna. Só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? A quem vamos servir? Se não ao Senhor, se não ao nosso Deus. É só a Ele, aleluia. Oh Deus tremendo, Deus lindo, maravilhoso. Mas sabe, querido, para vivermos uma vida onde Jesus Cristo seja mesmo o primeiro da nossa vida, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso na minha própria força, na minha própria dependência. Eu não consigo. E Deus sabe disso. E Deus sabe que nas minhas próprias forças, o Gilberto não consegue servi-lo fielmente. Por isso, sabe o que Ele fez? Ele me deu do seu Santo Espírito, aleluia. Deus não nos pede nada que Ele mesmo não providencie tudo para que possamos ser capazes de fazer. Deus não nos pede nada que seja impossível de fazer, que Ele não nos capacite a realizar. Então, se Ele está dizendo: ei, vivam mesmo uma vida onde eu seja o primeiro, e eu vou te capacitar para que isso possa ser realidade na tua vida. Eu vou capacitar, eu dou do meu Espírito para estar com você, que vai guiar tua vida, que vai guiar teus passos, que vai direcionar, que vai te dar entendimento da minha palavra, para que você a aplique no dia a dia na tua vida, e assim você seja vitorioso em nome de Jesus. É isso, promessa do Senhor. E eu quero terminar trazendo um resumo de Josué 24, 14 e 15. Aqui está um resumo de Josué 24, 14 e 15. Agora temam ao Senhor. Sabe o que significa isso? Temer ao Senhor? Posicionamento.
Tenha um posicionamento diante de Deus para você vencer as trevas espirituais. Mas segue mais: sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso significa viver uma vida íntegra diante do Senhor, viver realmente uma vida onde o Senhor realmente seja aquele que dirija a minha vida, integridade diante dEle. Mas vai mais: joguem fora os deuses. Isso significa santidade. Ninguém pode agradar ao Senhor se não viver uma vida de santidade. E para vivermos uma vida de santidade, nós precisamos confessar os nossos pecados, não deixar pecado acumulado nas nossas vidas. Nós devemos realmente viver uma vida de consagração ao Senhor. E para terminar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa fidelidade a Deus. Somente a Ele eu vou servir, somente a Ele eu vou honrar, somente a Ele eu vou obedecer. Aleluia. É isso. Isto é resumo de Josué 24, 14 e 15. Posicionamento, integridade, santidade e fidelidade ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia.